Hoje vou compartilhar alguns pontos do livro A Genuína Autoridade e Submissão. Vou falar do capítulo 1, A Rebelião de Lúcifer. A autoridade de Deus, ela não é para a repressão, mas é para alcançar o homem. Quanto mais somos submissos, mais a natureza de Deus, ela cresce em nós. E Deus vai poder nos usar para fazer a sua obra. Essa autoridade, ela não é de competência humana, ela vem da vida de Deus e da escolha de Deus. Esse livro, ele vai nos mostrar, identificar a autoridade de Deus e também as autoridades estabelecidas por Deus. E também vai mostrar algumas situações de rebelião registradas na Bíblia, suas manifestações e suas consequências. Bom, vamos entrar agora no capítulo 1, a rebelião de Lúcifer. Vamos falar sobre a autoridade do Criador. Em Gênesis 1, fala sobre a criação da terra, né? Que a terra, ela foi criada por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela trouxe à existência o que não existia. Somente Deus tem autoridade para trazer à existência o que não existe. As coisas são sustentadas pela palavra de Deus, pela palavra do seu poder. Ele exerce autoridade com poder. Em Zacarias 12:1, revela que o céu foi criado para a terra e a terra para o homem. A divindade e o poder de Deus são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Quando Deus criou a terra, os seres celestiais descritos como os filhos de Deus, eles rejubilavam, maravilhados pela sabedoria e magnificência de Deus. E dentre eles estava Lúcifer. Lúcifer, ele foi criado como um príncipe para governar o primeiro mundo criado por Deus. E Lúcifer foi o primeiro-ministro. Como será que Lúcifer caiu? O que aconteceu com a terra? Gênesis 1 registra que a terra se tornou sem forma e vazia. Algo sério aconteceu a ponto de desfigurar a terra. Deus fez Lúcifer com a mais alta posição entre os anjos. Em Ezequiel 28 nós vemos isso. Com sabedoria, formosura, perfeição. Era o querubim da guarda ungido, e ele permanecia no Monte Santo, e ele andava no brilho das pedras. As pedras, elas representam os dons e a capacidade. As pedras, elas representam os dons e a capacidade que Deus deu a Lúcifer na criação. Lúcifer, ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até o dia que se achou iniquidade nele. Até o dia em que se achou iniquidade nele. Lúcifer, ele começou a realizar coisas sem a autoridade de Deus, sem consultar Deus. E como Lúcifer, ele foi habilitado de muita capacidade, muita sabedoria, o seu ego começou a crescer, né? Ele começou a se achar capaz, ele começou a se achar independente, e sua capacidade e a sua capacidade e a sua sabedoria levou ele ao orgulho, à exaltação própria, a ponto
a exaltação própria, a ponto de querer ser igual a Deus. A partir daí, Deus o lançou na terra, a partir daí, Deus o lançou para o reino dos mortos. Ele foi lançado no abismo. E a partir daí também, a Bíblia começa a chamar ele de Satanás, o inimigo de Deus. Deus, ele não nos impõe nada, ele não impõe nada às suas criaturas. Ele não impõe nada sobre suas criaturas. Antes, ele dá o direito da livre escolha. Enquanto a autoridade de Deus ela prevalece, a justiça e a paz serão mantidos. Lúcifer ele se achou tão capaz em suas ações que a iniquidade entrou nele. A sua extrema capacidade de sabedoria levou ele ao orgulho e à ambição de ser igual a Deus. E o seu coração se contrapôs à vontade de Deus. Muitas vezes nós, na nossa carreira cristã, na nossa vida cristã, no início, nós somos submissos, servimos ao Senhor com alegria e temos comunhão com os irmãos, lemos, oramos e estamos ali sobre a autoridade de Deus e muitas vezes o nosso ego ele começa a se achar capaz e nós começamos a viver uma vida independente de Deus. Quando nós perdemos a autoridade de Deus, nós perdemos a paz e nós perdemos a justiça. Então, o nosso ego ele se desperta e começamos a viver independente. O pecado ele vem da independência de Deus. Quando começamos a viver independente de Deus, começamos a pecar. Nos afastamos de Deus, nos tornamos egoístas, o nosso coração se torna mau e formamos grupos de seguidores. Esse é um perigo muito grande, né? Satanás, quando ele se rebelou, a terça parte dos anjos seguiram Satanás. Então, temos que estar sempre vigilantes, porque quando nós nos rebelamos, muitas vezes não ficamos sozinhos, sempre tem alguém nos seguindo. O nosso coração ele tem que ser submisso a Deus. A insubmissão, ela ofende a Deus, né? Então, o que acontece? Quando nos rebelamos, trazemos pessoas, seguidores, que têm a mesma ambição, insatisfação, e começamos a fazer intrigas, gerar inimizades, descontentamentos, desconfianças. Então, nós temos que estar atentos, vigiando, olhando o nosso coração. Aonde está o nosso coração, né? Onde que o nosso coração está nos levando? Qual a importância que nós temos dado ao serviço ao Senhor, à palavra do Senhor, à vida do Senhor? Qual a importância que nós temos dado para essas coisas na nossa vida? Então, porque o nosso coração, ele se desvia do Senhor muito fácil.
Então, quando nós, por exemplo, formos pregar a palavra ou servir as crianças, nós temos que antes buscar o Senhor, buscar a direção de Deus, não confiar na nossa capacidade, porque muitas vezes falamos bem, somos pedagogos, somos professores e queremos confiar na nossa capacidade, mas Deus é que capacita, né? Nas coisas espirituais, nós temos que depender do Senhor, também nas nossas coisas diárias, também no nosso dia a dia, né? Antes de tudo, né? Oração, temos que orar, antes de tudo, né? Orar e vigiar, que o nosso coração seja sempre atraído pelo Senhor, né? E possamos ter um coração que seja submisso ao Senhor. Então esse foi o ponto que eu ganhei nesse capítulo, né? E que essa palavra possa realmente servir para edificação para cada um que esteja escutando esse vídeo. E outra coisa também, se vocês ainda não assinaram o nosso canal, se inscrevam, ative o sininho e dê um like, né? E para que o nosso canal possa crescer e também para vocês receberem notificações das mensagens que são lançadas no nosso canal. Então tá, muito obrigada, tchau.